Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguir em Contato, confiança em meio à angústia. O ano era 1944 e eu estava na 8ª série. Estávamos numa guerra e nós lutávamos no Pacífico e também na Europa. Foi um momento de grande angústia e turbulência nesse país. Muitas coisas racionadas, comidas, algumas roupas e automóveis, pneus, todo esse tipo de coisa. Foi uma época de grande angústia porque muitos jovens americanos estavam morrendo em terras estrangeiras. Foi uma época de grande estresse porque as pessoas não sabiam o que iria acontecer por causa de tudo que estávamos ouvindo sobre a guerra e como ela estava acontecendo, e muitas vezes as pessoas se sentavam à noite, ouviam as notícias enquanto elas jantavam e era problemático às vezes porque muitos davam relatórios sobre onde essa divisão em particular estava e o que estava acontecendo nos combates. Uma certa manhã, a professora de estudos sociais entrou na sala e largou seus livros e pegou uma Bíblia e disse: "Vamos fazer algo diferente nesta manhã." E ela começou a ler, e eu me lembro de ter pensado: acho que ela vai chorar. Então ela nos contou que na noite anterior ela ouviu a notícia e o marido dela estava numa divisão específica sobre a qual conversaram e numa batalha muito sangrenta. E ela estava com medo. E sabe, eu não me lembro do nome dela, mas eu nunca esqueci aquele salmo. E quantas vezes me voltei para ele quando estava passando por alguma dificuldade ou momento de medo, eu me lembrava do Salmo 46. Então quero que abra lá, por favor, porque esse é um maravilhoso salmo de encorajamento. E eu quero falar sobre confiança em meio aos momentos estressantes da vida, passando por momentos de angústia. E essa é uma palavra de encorajamento, e o salmo diz, começando no verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Existe um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará ao amanhecer. As nações fizeram alvoroço, os reinos vacilaram. Ele levantou sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vinde contemplar as obras do Senhor, que causou desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e corta a lança em duas. Ele queima os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é nossa fortaleza. Que maravilhosa palavra de encorajamento para nós. Agora, todos nós experimentamos estresse na vida. E todos nós passamos por situações e circunstâncias em que pensamos que o estresse é maior do que podemos suportar. Então, nós faremos uma de duas coisas quando enfrentarmos estressantes períodos na vida. Então, o que eu quero falar nessa mensagem de hoje é como, com confiança, atravessar esses momentos difíceis que são tão estressantes, tão angustiantes para nós. E há duas maneiras para percorrê-las, e antes de mais nada, quero falar sobre a forma mais natural, isto é, qual a forma natural de reagir aos problemas estressantes e difíceis que às vezes ocorrem? Bem, a forma mais importante que escolhemos é lutar contra eles. Eu quero definir 2, 3 termos, se puder. Primeiramente, quando pensamos em termos de estresse, o estresse é a pressão que sentimos. Ou é uma pressão que nós sentimos contra nós, ou nós estamos sendo arrastados em duas direções. E então, há o que chamamos de angústia, que é meio que a mesma coisa, exceto quando penso em angústia, penso no fato de que esse estresse me levou a um lugar de ansiedade realmente profundo, e ansiedade em minha alma e dor em meus sentimentos. Quando pensamos em termos de esforço, esforço significa enfrentar, se esforçar significa lutar contra, se esforçar significa fazer um grande esforço em direção a algo. Então, quando pensamos em termos de esforço, a Escritura diz aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora, é interessante nessa passagem que ele nos dá e usa a natureza como exemplo para descrever
o que acontece quando há grande turbulência, e ele disse, observar no verso 2, portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O que está se referindo aqui é os momentos estressantes que surgem quando há terremotos. Ele diz, todas as montanhas começam a deslizar em direção ao mar. Quando há maremoto, ele diz, a espuma do mar. E quando atinge as montanhas, ele diz, as montanhas tremem como isso. Então ele passa pela bênção de que ele vai cuidar de seu próprio reino. Se notar no verso 6, ele diz, as nações fizeram alvoroço, os reinos vacilaram. Então Deus levantou a sua voz e a terra derreteu, ou seja em nossas calamidades naturais, em tempos de guerra, derramamento de sangue, violência e todo o resto. Então, aqueles períodos estressantes que você e eu temos na vida, acordamos na segunda de manhã, vemos qual é o cronograma, conhecemos as situações e circunstâncias que talvez teremos que enfrentar às vezes. Esses momentos estressantes são resultados de finanças, problemas em casa, problemas com os filhos, por exemplo, ou no trabalho. E às vezes a pressão pode ser tão forte, mais forte do que imagina que poderia suportar, mas quando aprendemos essa lição, quando a colocamos à prova, quando a praticamos, não estou dizendo que vai fazer certo da primeira vez. Quando começamos a entender a maneira que ele pretende que vivamos, quer saber? Não faz a menor diferença o que o diabo lança em você. Não faz nenhuma diferença quão pesados os fardos possam parecer. Não faz nenhuma diferença o que parece ser a causa desse estresse. Deus Todo-Poderoso te capacita, que triunfantemente, vitoriosamente, silenciosamente, pacificamente passe por esse estresse, para que esse estresse não se torne angústia, mas se transforme em uma absoluta, indescritível, imensurável paz e uma quietude que você não vai ser capaz de entender, você nem mesmo vai conseguir explicar, apenas sabe que quando o Todo-Poderoso Deus diz, Ele é o nosso refúgio, Ele é exatamente o que prometeu. Agora, do que se trata tudo isso? Veja o que ele diz. Ele diz aqui que devemos conhecer a Deus. Se eu perguntasse hoje quantos de vocês conhecem a Deus, é muito provável que 99% das pessoas levantarão a mão. Porque o que quer dizer com isso é que você creu em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e, portanto, como resultado disso, conhece a Deus. Não há dúvida sobre isso. É como você começa a conhecê-lo. Você começa a conhecê-lo colocando sua confiança em seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador. Bem, e quanto ao incrédulo, quando você diz a ele, conhece a Deus, muito provavelmente vão dizer, conheço a Deus, e vão começar a dizer que eles oram e Deus responde suas orações, vão começar a dizer que acreditam na Bíblia, que nem mesmo conhecem, a maioria deles de fato não crê. Então, vão citar todas as razões e você sabe que isso não é verdade. Agora, eu entendo porque uma pessoa que nunca creu em Jesus Cristo como seu Salvador, entendo porque não o conhecem e pensam que sim. Quando eles leem a Bíblia, dizem, eu creio no Deus que é o Criador, eu acredito que ele começou tudo isso, e sim, eu acredito que o filho dele morreu na cruz. Sim, eu acredito nas coisas que os cristãos dizem sobre Deus, acredito em tudo isso, mas não o conhecem. Percebe? Acreditar em algumas coisas não quer dizer que conhece a Deus. Mas não quero lidar necessariamente com a pessoa que não o conhece, que é incrédulo. Quero lidar por um momento com uma pessoa que diz, sim, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Mas a questão não é se você crê nele como seu Salvador, mas se o conhece. Ele não disse, aquietai-vos e creia nele como seu Salvador. Ele disse, aquietai-vos, Ele disse, aquietai-vos, faça o quê? Ele disse, sabei que eu sou Deus. Agora, vou te fazer uma pergunta. Provavelmente, a maioria aqui, você pode ser um crente, confiou em Jesus como Salvador, sabe que é um cristão. Se eu te perguntasse, diga-me, o que você sabe sobre Deus? Você o conhece pessoalmente? Ao crer em Jesus Cristo como Salvador, eis o que as pessoas fazem. Dizem, creio nele como meu Salvador, sei que é meu Salvador. E temo que a maioria das pessoas que conhecem Jesus como Salvador, no perdão dos pecados, que vão para o céu quando morrerem, e que ele os ajuda em momentos difíceis, que ouve as orações. Sabia que Deus não está satisfeito com você sabendo tanto sobre ele? Se você ama alguém, você quer conhecê-lo, e se você ama alguém e quer que essa pessoa te ame e quer que ela te conheça, Deus quer que o conheçamos, porque ele sabe que isso é o coração e a essência, que é o real, é o ponto principal de ser capaz de passar por todas as dificuldades, situações estressantes, não importa
a forma que assuma, não importa de que fonte, a chave, ouça, para ser capaz de atravessar isso vitoriosamente com paz no coração, é conhecer esse Deus. Então, o que eu tenho que perguntar é isso. Se eu te perguntar, você o conhece? Sim, conheço. Se eu te der um pedaço de papel e um lápis e te dizer, escreva nessa folha de papel tudo o que você sabe sobre Deus. Que você pudesse defender com a palavra de Deus, é assim que eu sei que você sabe. Se eu disser bem aqui mesmo o que você sabe, diz bem, agora escute, eu ouvi dizer isso e aquilo, creio nisso, naquilo, mas o que você sabe? O que você sabe? Quanto você o conhece pessoalmente como um amigo íntimo? Você ouça. Ele não quer que o conheçamos apenas como nosso Salvador, mas como Senhor e Mestre da nossa vida. E muitos querem conhecê-lo como Salvador, mas não como Senhor. Veja, muitos cristãos não estão interessados em conhecê-lo como Senhor, querem conhecê-lo como Salvador, provedor e protetor. Se precisarem de saber algo mais, os informarão. Não é assim que Deus quer que o conheçamos. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Saiba que não sou apenas seu Salvador, mas seu Mestre e Senhor. Saiba que eu te amo incondicionalmente. Saiba que o perdão dos seus pecados me custou meu Filho unigênito. Saiba que eu tenho atributos além da misericórdia, mas sou um Deus justo, que sou onipotente, onisciente, onipresente, que eu sou um amoroso Pai Celestial e que te vejo como um de meus filhos. Tenho uma vontade e um plano para a sua vida. Quero o melhor para a sua vida em qualquer situação. Vou castigá-lo quando me desobedecer. Quero que você entenda meus caminhos e como eu atuo. O que me motiva, quero que saiba que tenho o melhor em mente para você. Quero que saiba que quando está sofrendo em dor e sofrendo dificuldade, se você me permitir, vou transformar isso em algo bom para a sua vida. Quero que você entenda os princípios das Escrituras. Quero que entenda a minha palavra. Quero que conheça aqueles homens e mulheres da Bíblia e como eu trabalhei em suas vidas. Quero que seja um observador de mim. Eu quero que você me absorva. Quero que seja absorvido pela minha palavra. Quero que pense como eu penso. Quero que saiba o que eu penso. É isso que ele quer dizer quando diz... Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Bem, isso me leva a essa questão, quando ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas quem é esse Deus? Ouça o que ele diz. Ele diz, eis o Deus que você pode confiar. Veja isso. Verso 1. Ele é o nosso refúgio. Ele é um lugar para onde posso correr. Ele é minha força quando estou muito fraco. Ele é o socorro bem presente, graças a Deus que disse presente. E note que ele diz na tribulação, isto é, em hebraico, lugares apertados. Quando estou em lugar apertado, eu sinto a pressão e sinto o estresse. Ele diz o quê? Ele diz, ele é um socorro bem presente, quando estou em lugar apertado. Então, se observar o que ele diz, não só isso, mas ele diz, no verso 7, ele é a nossa fortaleza. E se notar duas vezes, ele diz no verso 11 e verso 7, ele está conosco. Agora, quero que você abra no Salmo 18 por um momento. Quero que você note algo aqui. O salmista começa aqui numa outra perspectiva, mas note o que ele diz no primeiro verso. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, e a minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus, minha rocha, em quem me refugio, meu escudo, e a força da minha salvação, minha fortaleza. O que esses salmos dizem? É isso que eles dizem. Que quando passamos por momentos angustiantes e estressantes na vida, olhe quem temos. Olhe quem é este. Ouça, esse é Elohim, infinito em poder. Esse é Jeová Deus, absoluto em sua fidelidade. Esse é o Senhor do universo. Ele é o mestre de todas as coisas. E este é o Deus que diz, eu serei sua força. Eu serei seu refúgio. Eu sou sua fortaleza. Sou sua rocha, sou sua força, seu escudo, sua salvação. Sou tudo que você precisa. Você não tem que pelejar, você não tem que lutar, você não tem que contender, não tem que batalhar. Confie em mim. Descanse em mim. Essa é a mensagem. Eu tenho duas escolhas. Posso lutar com a vida ou posso descansar no Senhor Jesus Cristo, meu abençoado Salvador. Para ser tudo o que eu preciso, não importa qual seja o problema. Esse é o Deus que eu sou, ele diz. Quero que me conheça. Ele diz, aquietai-vos, porque este é o Deus que eu sou. Agora, o que temos que perguntar é isso. Que queremos dizer em conhecê-lo? Dizemos, ouça, não apenas para conhecê-lo, não apenas para saber sobre ele, mas conhecê-lo de uma forma pessoal. Ouça, se você conhece alguém pessoalmente, tem um relacionamento. E quanto melhor esse relacionamento, melhor vai conhecê-lo. Que nos traz quando ele diz,
Quando ele diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, a próxima questão é: tudo bem? Como posso conhecê-lo? Deixe-me te perguntar, como você conhece qualquer um? Como você conhece alguém? Número 1. Passa tempo com ele. Passa tempo com ele. É como se conhece alguém. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus que você serve quer que saiba que eu sou Deus. Quero que me conheça como Deus. Passa tempo com ele. E quer saber? Ninguém sabe o que ele sabe. Ninguém faz por nós o que ele pode. Não há ninguém que possa aquietar meu espírito como ele pode. Não há ninguém que possa me tirar de um momento angustiante desse jeito como ele pode. Conversar com alguém às vezes ajuda. Ninguém, ouça, ninguém pode te permitir descansar em meio a uma dificuldade que não vai embora. Não pode se livrar, não pode fugir disso, não pode se libertar disso, está preso nisso. Como eu vivo? Com paz, contentamento, alegria, indescritível alegria, quando parece que estamos presos em algo. Vou dizer como. Quando você o conhece, você pode viver em qualquer coisa. Acredite, você pode. Ouça. Não estou dizendo, preste atenção, quero deixar isso bem claro, não estou dizendo que você deva viver em uma situação que esteja sendo fisicamente abusado de tal forma que seja perigoso. Nunca disse isso. Estou falando daquelas coisas muito diferentes. Só porque algo é árduo, duro e difícil. Nem estou dizendo que você nunca deva se afastar de algo. Se Deus lhe disser para sair, é melhor você sair. Deus nunca vai falar para você violar sua palavra. Essa é a chave. Nunca vai te dizer para fazer algo que viola a palavra do Deus vivo. Como eu o conheço? Passando tempo com ele. Como eu o conheço? Eis como conheço. Eu descubro o que ele pensa. Nunca vou te conhecer até descobrir o que pensa. Porque isso é o que você realmente é. Então, como eu descubro o que Deus está pensando? Eu pego esse livro que me diz o que ele está pensando. Ou eu ouço uma mensagem. Ou leio outro livro, algo que me diga o que Deus está pensando. Como Deus pensa. Como eu o conheço, eu observo o que Deus faz na vida dos outros. Eu observo também o que Deus faz na minha própria vida. Porque, vê, uma das formas de descobrirmos como é Deus é observando o que ele faz em nossa vida. Então, algum tempo vai passar. Vamos olhar para trás e dizer: Deus, o que está fazendo em minha vida? Me ajuda a entender o que está acontecendo, entende? Se eu me tornar um observador, o que Deus está fazendo na vida das pessoas, vou aprender muitas coisas, lições poderosas. Vou aprender como Deus pensa. Vou aprender o que Deus quer dizer quando Deus diz isso que eu quero que você faça, porque me pediria para fazer isso. Percebe? Eu vou entender quem Ele é, como Ele é, quando eu começar a entender como Deus pensa. Meu amigo, ouça, você nunca vai entender como Deus pensa, até essa palavra se tornar algo que você não apenas lê para dizer que leu toda a Bíblia, mas que começou a absorver, a olhar pelas entrelinhas e dizer: Deus, o que está dizendo? O que eles estavam sentindo? Como trabalhou na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de Daniel? Como atuou na vida de Paulo? Como seu filho operou? Certamente ele não lutava. Jesus podia passar pelas mais terríveis dificuldades e provações na vida e o que mais? Havia essa avassaladora sensação de tranquilidade e paz. Sabe por quê? Porque Jesus nunca estava lutando com seu Pai. Ele conhecia, ele disse: se você me viu, você viu o Pai. Eu e o Pai somos um, sem conflito, sem discórdia, sem guerra, sem conflito e sem luta. Tinha o mais perfeito relacionamento. Se eu vou conhecê-lo, preciso passar tempo com ele. Tenho que descobrir como ele pensa, então quer saber? Se vou conhecê-lo, tenho que ser capaz de dizer como eu penso. Deus, é assim que eu penso. Esse é o jeito que eu vejo. E isso é o que está acontecendo em minha vida. Tenho que estar aberto e transparente. Então, quer saber? Se eu vou conhecê-lo, devo ser capaz, ouça, não só dizer a ele o que eu penso, mas reservar um tempo para ouvi-lo, ao ouvi-lo responder ao que eu penso. E como me sinto. Você diz: bem, agora, Deus nunca falou comigo de forma audível, ele não precisa. Ele é maior que isso. Ouça, não limite Deus de falar audivelmente. Deus sabe como falar, ouça. Direto do espírito dele, direto para o teu espírito. E ignorar qualquer coisa que seja audível. Ele é um Deus infinito. Nós, ouça, nos ouvimos uns aos outros com os ouvidos. Vocês ouvem uns aos outros, como dizemos, com o coração, com o espírito. Nós ouvimos a Deus, ouça, nós o ouvimos, espírito para o espírito. Ouça, não há nada tangível, é tão perfeitamente intangível,
tão absolutamente perfeito, vai direto do espírito dele para o seu espírito. Nós sabemos que Deus falou conosco. Você orou e clamou e pediu a Deus: o que devo fazer? Você sabe o que ele disse. De espírito para espírito, nós começamos a entender, começamos a saber como esse Deus é. Passamos por muitas dificuldades, somos jogados em situações estressantes. Como nós aprendemos como Deus é? Quando observamos como Ele manipulou as circunstâncias de nossa vida naquele momento para nos livrar e nos dar vitória. Como conhecemos? Quando entendemos o que Ele está fazendo quando nós estamos sofrendo a mão corretora de Deus. O que está fazendo? Nos ensinando algo sobre si mesmo? Você diz, mas é algo que não gosto. Ele está nos ensinando o quanto nos ama, nos ensinando que nos ama tanto, que não permitirá que vivamos no pecado. Ele nos ama tanto que Ele vai me colocar de volta no centro de sua vontade. Aquietai-vos, ele diz, sabei que eu sou Deus. Bem, como eu sei qual é o Deus certo? O Deus que se encaixa na descrição da palavra de Deus é o Deus certo. Há muitas pessoas hoje que dizem que acreditam em Deus porque têm seus próprios deuses. O único problema com seus deuses é que não pensam, não falam, não conseguem trabalhar, não são infinitos, nada. Barro, figuras, são figuras da mente de uma pessoa, algum sonho que tiveram de algum Deus. Deuses feitos por homens se ajustam à teologia humana. Teologia feita por homens, sempre, sem nenhuma exceção, teologia feita por homens vão sempre satisfazer a carne, de alguma forma. Teologia de Deus e a verdade de Deus é aquela que é santa, justa e boa, aquela que me levanta, não me permite me desvalorizar. Conhecer esse Deus é conhecer, a coisa mais importante que eu possa conhecer. É conhecer o Deus da Bíblia. E, portanto, se esse é o mais importante de todos os conhecimentos, então devo passar mais tempo, aprender algo sobre quem Ele é, do que perder tempo, perder um valioso e precioso tempo. Quando você e eu morrermos, vamos deixar esse mundo e tudo que está nele. Tudo que eu aprendi e que se aplica a este mundo não vai fazer diferença. Quando você e eu estivermos na presença de Deus, tudo que nós aprendemos sobre Ele, tudo que nós aprendemos em nossa experiência pessoal com Ele, será tudo importante por toda a eternidade. O que é essa vida? Se não, é um breve período de escolaridade para descobrir quem esse Deus é com quem passaremos a eternidade. Pense nisso. Eternidade que passaremos com Ele. Se você ama alguém, seu marido ou esposa, alguém que você ama muito, pode provavelmente dizer, quer saber? Eu quero passar a eternidade com essa pessoa porque eu a amo muito. Vou te dizer uma coisa. Você vai passar a eternidade com Deus. E este é o tempo de conhecê-lo. A verdade é, se eu irei viver com paz, se eu vou viver sem lutar, eu vou ter que aprender. Quem é esse? Quem é esse Deus? O que ele faz em minha vida? Quando penso, por exemplo, nas pessoas das Escrituras, e aqui que aprendemos muito sobre Deus, pense nisso por um momento. Pensem, onde você encontra Moisés? O encontra no deserto. Onde você encontra Davi? Na encosta com suas ovelhas. Onde encontra Elias? Perto do riacho. Onde você encontra Isaías? No templo, recebendo uma visão de Deus. Onde encontra Ezequiel? Perto do rio. Onde você encontra Jesus? Com frequência. Nas montanhas, conversando com o Pai. Onde você encontra o apóstolo Paulo? Na Arábia, a sós, ouvindo a Deus. João na ilha de Patmos, banido pelo imperador romano. Banido para a ilha de Patmos, sozinho, para estar com Deus. Meu amigo, ouça com atenção. Eu não posso te contar. Eu posso te contar, mas não posso te contar com eficácia suficiente. Os mais importantes momentos em sua vida e na minha vida. Os momentos que não só me ajudam a entender quem é Deus e como Ele é, mas os momentos que mais aquietam meu espírito. Os momentos que podem causar toda a correria, e a pressa, e o estresse, e a angústia, e frustrações, e medos, e ansiedade que absolutamente se transformaram em nada. São esses momentos de calmaria, de quietude, e permitindo meu nível de confiança atingir seu ápice para poder dizer, Pai, entrego isso. Obrigado, querido Deus, não preciso lidar com isso. Obrigado por ter dito que é o meu refúgio. Você é a minha força. Você é o meu socorro bem presente nas tribulações. Você é a minha fortaleza. Você é aquele para quem eu posso correr.
És a minha abundância. Tu és a rocha onde estou firmado, totalmente imóvel. Você é o escudo para me proteger. Você é meu libertador em cada uma das batalhas da vida. Sabe quando teremos nosso melhor vestígio dele? Quando ficarmos quietos. Quando ficamos a sós com ele e dizemos: Pai, quero que se mostre a mim. E mesmo quando você passou por uma tempestade muito difícil, ouça, quando você se encontra em grande angústia e turbulência, se você quiser sair disso rapidamente, eis o que você faz. Você deve se lembrar: não se esforce contra isso, apenas fique quieto. Descansando nele, creia nele para cuidar disso para você. Nosso onipotente, onisciente, onipresente Deus que diz: ouça, Ele é o meu socorro bem presente nas tribulações. Ele vai me permitir a enfrentar isso confiantemente, corajosamente, vitoriosamente, de uma tal forma que eu sairei conhecendo-o melhor, aprofundando o meu amor por Ele, meu relacionamento com Ele, e com a perfeita paz que está absolutamente além da compreensão. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.